Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui do seu perfil, canal Eu Te Ajudo a Passar. Meu nome é Roberto Mizuki e se você está vendo o replay dessa live, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma desses nossos encontros aqui diários, toda segunda, quarta e sexta, 7h37, a gente se encontra para conversar sobre estratégias de estudo, técnicas de estudo, crescimento de mentalidade, enfim, tudo que você precisa saber, controle emocional para sua aprovação. Então, quero já dar as boas-vindas para a galera que está chegando aqui, a Patrícia, a Rebeca, o Denis, a Társila, o Bolacha, a Aline, a Bruninha, a Lária, o Sanches, o Tiagão. Galera, hoje a gente tem um tema incrível para falar aqui para vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é que diferencia os candidatos que são aprovados daqueles que ficam pelo caminho, tá? Então é um tema de extrema relevância aí para sua jornada rumo à aprovação. E eu quero te lembrar que toda terça e quinta-feira eu tenho live às 18 horas. Ontem, então, foi terça-feira, a gente fez uma live falando sobre os simulados. Teve alguém aqui presente? Quem dita que eu, se você estava presente na live de ontem, se você gostou de aprender sobre simulados. Quem está no meu grupo do Telegram, inclusive, eu já coloquei uma enquete lá. Se você quiser participar do meu grupo do Telegram, você vai acessar euteajudapassar.com.br/profissas e lá você vai poder dar o seu voto de qual foi o seu maior aprendizado da live de ontem. A gente falou sobre 5 grandes vantagens de você fazer o simulado. Inclusive, eu quero saber de você que está aqui comigo hoje e estava comigo ontem também na live. Qual foi o seu maior aprendizado? O que você curtiu de aprender ontem sobre simulados comigo na live de terça, que foi ontem, tá? Então, para se inscrever também para o meu workshop que está chegando, vai começar no dia 11 a 17 de maio. Roberto, o que é o teu workshop? Olha só, eu estou fazendo lives todos os dias aqui, estou no desafio de fazer lives diárias. Como eu disse, segunda, quarta e sexta, 7h37, terça e quinta, 18 horas. Só que no dia 11 de maio eu começo a fazer um evento diferente, que é chamado de Workshop Eu Te Ajudo a Passar. É um evento que não tem nada a ver com essas lives, é um evento que tem aulas exclusivas para vocês, aulas que só vão estar disponíveis nessas datas, de 11 a 17 de maio. E elas só vão ser disponibilizadas para quem se inscrever para participar desse evento. E a inscrição é gratuita. Se você quiser participar, basta você acessar meu site euteajudapassar.com.br e deixar o seu e-mail e a gente vai mandar por e-mail as informações que você precisa saber para participar dessas 3 aulas que só vão estar disponíveis nessas datas. Depois dessas datas, as aulas saem do ar. Então, se você quer aprender ainda mais, se você quer compreender ainda mais sobre estudar e passar em provas e concursos, eu recomendo fortemente que você faça parte desse workshop e se inscreva. Então, como eu disse, olha só, hoje a gente vai falar sobre... Deixa eu colocar aqui para fixar para a galera que for chegando já saber do que a gente vai fazer. O que diferencia aprovados dos que ficam pelo caminho. Afinal de contas, Roberto, o que é que eu preciso aprender para fazer, para conquistar a minha aprovação? Que tipo de... Olha aí, o que diferencia aprovados que ficam pelo caminho. Então vamos lá, vamos começar agora a entrar aqui no nosso tema. Quais são as orientações que eu tenho para te passar hoje, tá? Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês se liguem nessa perguntinha que eu vou fazer aqui. E eu vou te dar 2 opções de resposta, tá? Imagine que você fez uma prova, você está participando de um curso, de uma turma, e você fez uma prova. Você acertou 50%. Você acertou 50% dessa prova, ok? Acertei 50% e depois o professor reuniu em 2 envelopes separados as provas do restante da turma. Então, você acertou 50%,
O professor reuniu os envelopes em dois envelopes separados e colocou no envelope A todas as pessoas que acertaram acima de 80%. Quem acertou acima de 80% está dentro de um envelope. Os outros alunos que acertaram 50%, que foi a sua nota, ou menos de que 50%, está no envelope B. E aí ele disponibiliza esses dois envelopes para você. Então vou repetir a pergunta, vou repetir para você ter o pessoal chegando agora, pegando no meio do caminho. Se liga na pergunta, porque eu quero entender e eu quero que você já comece a compreender qual é o seu perfil de concurseiro. Você é daqueles que tá para ser aprovado ou é aqueles que pode ainda se salvar, que não vai ficar no caminho depois de ver essa minha live? Então vou repetir. Você fez uma prova e você acertou 50%. O professor reuniu em dois envelopes diferentes os envelopes das pessoas que acertaram mais de 80%, letra A. Tá lá a prova daquela galera, tá na letra A, o envelope A. No envelope B estão as provas de pessoas que acertaram 50% igual a você ou menos. Qual envelope você pega? Digita agora aqui no comentário, letra A ou letra B. Qual envelope você pega? Você tem a opção de pegar o A, que tem as provas das pessoas que acertaram mais de 80%, e você tem a opção de pegar o envelope B das provas de pessoas que acertaram a mesma nota que você ou menos do que você. Qual envelope você pega? Digita aqui no comentário. Galera aqui do Insta, aproveita e já clica aqui no envelopinho aqui, compartilha essa live em que a gente está falando sobre o que diferencia os aprovados dos que ficam pelo caminho. Letra A ou letra B? Pessoal que está chegando agora, eu vou repetir pela terceira vez, porque eu não posso repetir para sempre, senão a gente vai ficar na live inteira só falando sobre o tal do envelope, Roberto. O que significa esse envelope? Já vou explicar. Mas a situação hipotética é a seguinte: você teve uma prova, acertou 50% e você tinha a chance de pegar dois envelopes que o professor disponibilizou. O envelope A, ele continha as provas dos seus colegas que tinham acertado 80% ou mais. O envelope B, ele continha a prova da galera que acertou 50% ou menos. Qual envelope você pega? Qual envelope você pega? O envelope A, você vai consultar a prova da galera que acertou mais que você, ou você vai pegar o envelope B, da galera que acertou mesmo ou menos que você. Letra A ou letra B, digita aqui nos comentários. Só tem profissa aqui. Inclusive essa live de hoje, né? Letra A ou letra B, digita. É justamente sobre isso, né, gente, que a gente quer falar. A gente quer pegar e separar as formas que você tem de enfrentar os desafios. É sobre isso que eu poderia... Se eu pudesse dar uma outra roupagem aqui para essa live, o que diferencia os aprovados dos que ficam pelos caminhos, o que a gente quer é justamente permitir que você compreenda o seguinte: a sua aprovação depende de uma série de circunstâncias, de uma série de formas de como você se comporta diante dos desafios, de como você pensa e raciocina os desafios, a necessidade de aprendizagem. E não há dúvida que se você está disposto a aprender, se você tem uma mente aberta, se você tem uma mente em que você enxerga a possibilidade de melhoria, você pegaria o envelope da letra A. Por quê? Por que letra A, Roberto? Porque o envelope da letra A, em que pese ser dos seus colegas que tiveram uma nota maior que você, vai fazer você o quê? Aprender. Porque você vai partir para pegar provas de pessoas que tiraram uma nota maior que a sua, mas é onde está o conhecimento. Então, o que diferencia os aprovados dos que ficam pelo caminho? São pessoas movidas pelo aprendizado e não por resultados. Vou repetir isso aqui. Isso é extremamente importante. A gente está começando já chutando a porta para você compreender por que você deve pegar o envelope da letra A sempre. Sempre olhe para as pessoas que têm alguma coisa a lhe oferecer, a lhe ensinar. E se for o seu colega, você não pode ficar chateado porque ele tirou uma nota maior que a sua. Você não pode achar que ele não foi merecedor daquela nota, ou que ele teve sorte, ou que isso ou que aquilo, né? Você tem que buscar sempre o quê? Aprender.
A pessoa que passa é uma pessoa que está constantemente buscando o aperfeiçoamento. É uma pessoa que está sempre curiosa. É uma pessoa que ela não liga tanto para os resultados. Claro que o resultado é importante porque você quer a aprovação. Mas ela compreende que a aprovação ela é uma consequência natural dessa curiosidade, dessa vontade de crescer, de aprender, de melhorar. As pessoas que ficam pelo caminho, por outro lado, elas têm normalmente o que a gente chama de mentalidade fixa, fechada. Elas tentam uma vez, o resultado vai indicar para elas se elas são boas o suficiente ou não, e aí ela já pega e pensa, nossa, isso aqui não é para mim. Eu não sou bom o suficiente. Concurso público? Não, vou fazer outra coisa da minha vida, porque isso é muito difícil, porque eu não nasci com a inteligência que eu preciso para passar, porque eu não sou capaz, e por aí vai, né? Porque eu não tive uma boa educação, porque eu não tive bons professores. Então veja, a pessoa que fica pelo caminho, diante de um primeiro resultado, ela resume a vida dela toda como se a vida dela fosse aquela prova, aquela reprovação, aqueles 50%. Ela não tenta se desenvolver. Veja que são dois perfis absolutamente diferentes, né? A galera que fica pelo caminho tem normalmente uma dificuldade de lidar com a realidade. São pessoas que, como eu disse ontem, na live de ontem, né? São estudantes que eles têm dificuldade, por exemplo, de fazer um simulado. Sabe por quê? Porque quando ele vai fazer um simulado, ele vai passar por um processo de dor, ele vai passar por um processo de dar um choque de realidade que ele não quer ver. Ou seja, ele se liga muito mais no resultado, ele fica ali engessado naqueles... eu acertei 40%, eu acertei 50%, eu acertei 35%, eu estou no começo. Ele não consegue enxergar ainda o que? A curva de crescimento que ele tem. Então, quando a gente começa a separar, e o método 3.1 fala muito sobre isso. Eu sei que tem muitos alunos meus aqui. Quem for aluno meu, aproveita e já joga aqui qual é a sua turma do Rock Checkmate, nosso programa. E eles percebem que a gente busca criar uma cultura de melhoria contínua. Criar uma cultura em que você perceba que você sempre, quando não acerta, é porque você pode o quê? Aprender com o erro. Não existe o certo e o errado. Existe o certo e o aprendizado. Existe a busca pelo aperfeiçoamento constante. A busca quando você pegou o envelope A é para perceber o quê? O que essa galera, eu iria além, tá? Eu, candidato que diferencia o aprovado dos que ficam pelo caminho, eu iria além. Eu pegaria esse envelope A e falaria assim, quem são esses caras que tiraram 80%? Deixa eu ir atrás desses meus colegas de sala para compreender, cara, como você estuda? O que você fez para tirar os 80%? Como é que eu posso aprender a estudar igualzinho a você? Porque eu quero os 80%, eu quero a minha aprovação, Roberto. Eu tô aqui nessa live e vocês todos que estão aqui nessa live, vocês estão aqui por um motivo. Vocês estão aqui para justamente abrir a cabeça, perceber o que precisa ser feito, e eu agradeço e honro vocês por isso, porque eu sei que você quer mudança. Você não quer mais estudar como todo mundo estuda. Você não quer mais estudar por videoaula, querendo só focar na aprovação. Não, você está focado no crescimento contínuo, no aperfeiçoamento constante. Você está focado em moldar a sua mente, e você sabe que é capaz de moldar a sua mente. Você não tem uma mentalidade fixa, porque se você está aqui porque você compreende que a mentalidade de crescimento constante é que vai te levar até a aprovação. Não é como as pessoas que não passam, que ficam no caminho, elas pensam assim, eu não nasci com esse dom, eu não sou inteligente o suficiente. Elas se colocam diante de uma posição, de uma verdade que ou eu sou bom para isso, para passar em concurso, ou para passar em provas, ou eu não sou bom para isso. Ou eu gosto dessa matéria, ou eu não gosto dessa matéria, né? Elas, quando vão mal numa prova, o que essas pessoas pensam? Nossa, velho, é engraçado, né? Como eu havia falado,
a esperança dessas pessoas, não, a primeira reprovação, cara, não deu pra mim. É assim mesmo, é porque eu nunca fui um bom aluno, é porque a concorrência é alta demais, esse negócio de concurso é difícil demais, né? Elas têm um pensamento de ou é 8 ou 80. Elas não conseguem enxergar, as pessoas que não passam, as pessoas que ficam pelo caminho, elas não conseguem enxergar que existem 72 degraus entre o 8 e 80. Você não nasceu pronto para ser aprovado. Você é um concurseiro em construção. Quando você se vale dessa ideia, quando você percebe que você está todos os dias evoluindo, ou quando você busca essa evolução, e de novo, se você está aqui comigo nessa live, eu sei que você está buscando essa evolução, você começa a entender, eu ainda não estou acabado, eu não nasci pronto para passar em concurso, mas eu vou aprender. Mas eu vou buscar o envelope A para aprender com quem sabe mais do que eu. Mas eu vou me envolver com pessoas que podem me ajudar. Eu vou perceber que o caminho da minha aprovação é a busca constante por formas diferentes de aprender. Não é aquele aluno que senta, o que fica pelo caminho é aquele aluno que senta na cadeira, pega o material, ele lê uma vez e quer aprender tudo de uma vez. E ele acha que se ele não consegue aprender tudo depois que leu, ele está muito mais focado em gravar, ele está muito mais focado em terminar a leitura do que no aprendizado em si que tem dentro daquela leitura. Vocês conseguem perceber? Tá fazendo sentido, galera? A diferença muito assim gritante, né? São dois rumos e caminhos completamente diferentes. Os que ficam dos que passam. E tem mais aqui, tá? Tem muito mais pra gente falar sobre isso, para você começar a observar qual é o teu perfil e primeiro perceber o que você precisa fazer. Então, o que acontece? A pessoa que fica pelo caminho, normalmente é aquele que vai ser reprovado uma vez e não vai mais tentar. Porque a reprovação, o resultado para ele, é aquilo que demonstra que ou ele é bom ou ele não é bom. Ou ele é capaz ou ele não é capaz. Não existe um meio termo. Perceba, não existe um meio termo. É algo fechado. É algo que diz assim: a culpa por isso aqui foi isso, isso e isso. Por isso que não vai dar certo para mim. Por isso que esse negócio de concurso não é a minha praia. Eu nasci dessa forma. Eu tenho essa essência. Olha que louco isso, né? Às vezes a gente ouve tanto essa palavra que às vezes fica parecendo que é uma verdade absoluta, né? Eu nasci dessa forma. Eu tenho essa essência, eu não consigo mudar o meu jeito de ser. Ah, Alberto, mas eu sempre fui um aluno ruim, eu sempre fui um aluno limitado, eu sempre me achei incapaz. É aí que mora a chave que você precisa virar. É aí que está a diferença entre os que passam dos que ficam pelo caminho. A Amandinha tá falando aqui, nossa aluna da mentoria, né? Seu curso mudou a minha mentalidade. Que massa, Amanda. Eu fico feliz demais de ler essa mensagem. Ó, só de ler essa sua mensagem aqui já valeu a pena a minha live. Porque você que já tá mudando a sua mentalidade, você passa a acreditar que você pode cultivar em você essa aptidão, já que você não é uma concurseira pronta e acabada, você está inacabada ainda, para ser aprovado. E essa é a primeira distinção entre os que passam e os que ficam pelo caminho. Eles têm a crença de que podem melhorar. Eles têm a crença de que se motivam pela simples perspectiva de crescer. Eles conseguem compreender o que eles melhoraram de uma semana para outra, o que eles melhoraram de um mês para o outro. Eles não ficam preocupados no quanto eles ainda têm que aprender, porque o que você tem que aprender, você vai aprender. Você vai sentar, vai estudar e vai aprender. Mas eles compreendem que é uma jornada. Eles nutrem um prazer por estudar. Eles crescem dentro de ele, mesmo diante das dificuldades,
Eles compreendem que se quanto mais eles estudem, quanto mais eles se dedicam, mais eles ficam concentrados, mais eles vão acertar questões. O começo vai ser difícil para todo mundo. E eles, principalmente, eles sabem valorizar os estudos que eles fazem no dia a dia, independentemente do resultado. Você não pode sair da sua prova reprovado e pensar assim, nossa, agora já era, né? Não tem mais como eu melhorar daqui para frente. Não, é justamente o contrário. O que diferencia os aprovados dos que ficam pelo caminho é que ele pensa assim, a pessoa que fica pelo caminho pensa, nossa, eu fui reprovado. Aí ele começa logo a achar o quê? Culpados, né? Ah, porque esse concurso é muito difícil, aquela matéria é muito ruim, aquele professor é muito ruim, aquele material meu não estava legal, a banca, ela é uma banca... Eu ia falar um palavrão aqui de manhã cedo, peraí, Roberto, não deu nem 8 horas da manhã. É uma banca difícil, né? Que botou um monte de pegadinha pra mim lá na prova. Ele já acha um monte de culpados. O último culpado é ele. É a preparação dele, é a forma de estudar dele, é o estudo dele. Ele é a vítima da parada. Essa pessoa vai ficar pelo caminho. Concurso público não combina com vitimismo, galera. Você não vai ser aprovado se você ficar o tempo inteiro achando culpados pelos seus resultados. Agora, e o que a galera que passa pensa diante de uma reprovação? A primeira pergunta que ela faz é, o que eu posso melhorar? Perceba como é diferente. O que é que eu posso melhorar? Será que eu preciso melhorar a minha maneira de estudar? O meu método de estudos? Será que eu preciso melhorar o meu material? Ela não está achando culpados, ela está achando respostas, ela está achando soluções. É completamente diferente. Vocês concordam? É completamente diferente. Ela enxerga na reprovação a oportunidade de crescer. A Clícia tá falando, até que eu comecei a assistir seus vídeos. É isso aí, cara, é isso aí. Então, o que mais diferencia, Roberto, a galera que passa da galera que fica pelo caminho? Existe uma autopercepção muito diferente entre esses dois perfis de candidatos. E eu poderia, a partir de agora, começar a falar para você que é o candidato do tipo profissa, vocês, e o candidato amador. O candidato que fica pelo caminho. O candidato amador, ele se apega naquele percentual de acerto do simulado, da prova, do resultado, e fala assim, eu sou um fracasso, velho. Não dá pra mim. A autopercepção, a autoimagem que ele tem dele é essa, né? Nunca vou passar. Ou é 8 ou 80. Nossa, mas eu dei o meu melhor, eu estudei tanto e fiquei com 50% na prova? De quem foi a culpa? Nunca é dele. A autopercepção do profissa é diferente. O que ele imagina logo de primeira quando isso acontece? Ele sabe reconhecer quais são os pontos fortes e busca melhorar os pontos fracos. Ele tem uma autopercepção, uma autocrítica muito diferente. Porque ele vai lá para a prova. Eu falei inclusive sobre isso falei bastante sobre isso na live dos simulados ontem, né? Quem estava presente deve ter observado e eu falei bastante sobre isso. Quando você faz um simulado, eu não vou revisar a live toda, porque tá lá, né, gente? O replay tá lá no YouTube, daqui a pouco ela vem pra cá pro Instagram. Se você perdeu alguma das minhas lives, se liga que a gente sempre traz elas pra cá, mas você pode antecipar e ir lá assistir. Foi a live 42, simulados, você precisa fazer se você quiser ser aprovado. E eu falava sobre isso. O aluno que passa, ele vai pegar esse simulado, ele vai perceber o que ele acertou, ele vai perceber o que ele errou e vai atacar os pontos fracos. Ele não vai ficar achando culpados. Ele se autorresponsabiliza por aquele resultado. E ele busca a melhoria constante. E ele busca, na próxima vez, ser melhor. Então ele enxerga na derrota a oportunidade de vitória. Ele vê que os simulados nada mais são do que uma realidade da vida dele, hoje, mas ele é um concurseiro inacabado ainda, em processo de construção, em aperfeiçoamento. Diz pra mim se não é muito diferente, né?
a pessoa que fica pelo caminho com a pessoa que passa? A pessoa que passa é uma pessoa que está constantemente buscando resultados. O concurseiro amador, ele quer o resultado independentemente do tempo. Ele não entende que ele precisa amadurecer a si mesmo ao conhecimento para chegar no resultado final. É quase uma criança com birra assim, que, mamãe, eu quero. Não é só porque você quer que você vai ser aprovado. Todo mundo aqui quer ser aprovado, senão você não estava me escutando. Quer passar na sua prova no concurso, não é verdade? Mas existe a necessidade de você compreender. Você, quando vai fazer uma prova, não vá fazer a prova, profissa, com a obrigação de passar. Roberto, eu tenho a obrigação de passar agora. Se eu não passar nessa prova, minha vida se acabou. Não, não é assim. Você tem a obrigação de dar o seu melhor dentro das suas circunstâncias de estudo de vida e tirar a melhor nota que você pode. O concurseiro profissional, o que passa, ele compreende que deve existir um equilíbrio entre a expectativa e a realidade dele. Se ele faz os simulados e acerta 50%, ele não pode ir para a prova achando que vai acertar 80% no dia da prova. Por que no dia da prova você vai acertar 80% se no dia do treino você está acertando 50%? Olha a expectativa lá em cima. Olha a realidade dele aqui embaixo ainda, porque ele é um concurseiro inacabado. O que ele faz? Estuda para poder o quê? Nivelar a expectativa de aprovação com o quanto ele acerta no treino. Ele compreende que eu ainda não estou pronto, mas eu vou dar o meu melhor. Eu quero ir muito bem no que eu já estudei. Porque isso vai mostrar para mim, veja como a perspectiva é diferente. Eu não estou indo buscar aprovação porque eu sei que eu estou acertando 50%. A minha realidade ainda é essa, mas eu quero me testar. Eu quero ir lá para aprender outras coisas sobre fazer prova. Que existem outras coisas. A gente falou ontem na live sobre simulados. Existem vários outros fatores que você precisa aprender. A regulagem de tempo e por aí vai, né? Tá tudo lá na live. Então, como existem essas outras coisas, eu vou para me testar, eu vou para dar o meu melhor. Sempre fica aquela pontinha, né, de esperança, vai que passa. Mas ele compreende e volta muito feliz quando ele vê lá, nossa, o que eu estudei, eu fui bem. Essa parte toda aqui, que são os pontos fracos ainda, eu preciso estudar mais. Aí ele vê nesse resultado ruim uma oportunidade de crescimento. Eu não sei se vocês viram, quem aqui já viu, né, o replay da minha live com a Jéssica, aluna nossa aprovada para a área fiscal, e eu nunca vou me esquecer do dia que a Jéssica, quando ela falou aquela frase, ali eu peguei. Ela não vai parar mais de estudar, ela vai passar. Teve um dia que ela contando pra gente, né, num desses encontros, a gente já fez algumas lives com ela, e ela falava, Roberto, teve uma prova, acho que foi de Goiás que ela foi fazer. O corte foi 80 e tantos %, eu fiz 75, alguma coisa do tipo e tal. Mas eu nunca tinha tido, nunca ela falou pra mim, tanta felicidade em ser reprovada. Olha que louco isso, cara. Olha que louco essa frase. No dia que você falar assim, fui reprovado, mas estou feliz, você está virando essa sua chave. Você está se transformando num candidato que vai passar e não que fica pelo caminho. Sabe por quê? Porque para você poder falar isso, estou feliz pela minha reprovação, o que é totalmente contraditório, na verdade, é porque nessa reprovação você está enxergando o quê? A oportunidade da aprovação. É porque, como eu estava dizendo, você é capaz de enxergar onde você ainda precisa melhorar os seus pontos fracos, você sabe reconhecer os seus pontos fortes e não deu outra, né? A Jéssica, depois de estudar pelo método 3.1, passou, hoje é contadora do município de Cuiabá, já entregou toda a documentação, vai tomar posse no cargo. Então veja que não é só sentar para estudar, pessoal. Não é só o estudo pelo estudo. É um estudo com a mentalidade correta. É um estudo feito de uma maneira em que você se alimente disso. Os meus fracassos, os meus tropeços, eles são oportunidade de crescimento. A minha reprovação é a pedrinha que eu preciso para ser aprovado na próxima. Olha o exemplo dela. Fiquei triste com a minha reprovação em Goiás.
Claro, você nunca quer fazer um resultado ruim, mas ao mesmo tempo nunca sair tão feliz de uma prova que eu não passei. Porque ali eu vi, primeiro, que estava dando certo, que estudar pelo método está me ajudando, que a mudança na minha mentalidade, que é o que a gente está falando aqui, né? O que diferencia uma coisa da outra? A Clícia tá lavando a louça e assistindo a live. Fantástico. O resultado não foi ruim, você só não foi aprovado ainda. É sinal de que você ainda pode o quê? Melhorar. Sempre que você não atinge o resultado que você quer, a diferença entre o que você acertou e o quanto você precisa é a sua margem de crescimento que você ainda tem. Veja que é absolutamente diferente da galera que fica pelo caminho. A galera que fica pelo caminho pensa o quê? Que essa diferença aqui é o que ela nunca vai conseguir alcançar. Ela não é boa o suficiente para chegar no que falta. Enquanto uns pensam que são oportunidades, outros pensam que é o quê? Um desafio, um obstáculo intransponível, que aquilo não vai dar certo. Faz sentido? Né? Então, assim, isso são algumas das características principais que quando você começa a perceber, né? A galera que fica pelo caminho, ela tem uma autoestima que está absolutamente vinculado a uma coisa: resultado, e não no aprendizado. A galera que fica pelo caminho é o resultado que vai determinar se ela tá bem ou não. Porque, inclusive, quando ela tira uma nota boa, ela fica muito feliz. Uau, fiz uma nota boa nessa prova, nesse simulado, tô bem. Mas, ao mesmo tempo... Peraí que eu... Só um minutinho, pessoal, que essa luz estourou aqui. Voltei. Então, ao mesmo tempo em que ela pensa, nossa, fui bem nesse resultado, fica muito feliz, quando ela vai com um resultado ruim, a autoconfiança dela desmorona. A autoestima dela vai para o espaço. Por quê? Porque ela só se liga no resultado. Não fiquem vinculados apenas a resultado. Resultado é extremamente importante, por quê? Porque você começa a perceber que você está no caminho certo ou não está no caminho certo. Mas nem sempre o resultado que você conquista vai ser o resultado final do que você quer. A Josi tá me perguntando aqui, Moreira, fala um pouco do método. Vou falar um pouquinho sim do método, é interessante, porque o método ele é baseado nessa mentalidade de crescimento contínuo. Um dos fundamentos do método, Josi, é justamente o quê? O crescimento gradual e contínuo do aluno. Olha só, você se lembra do... Por que é o método 3.1, né? As pessoas, por que é 3.1? O que é isso, Roberto? Deixa eu tentar explicar. Você se lembra daquele shampoo, o shampoo Dimension? Não tinha o 3 em 1? Método 3.1 de estudos do Rock Checkmate, do Hoje Ajuda a Passar. Não tinha aquele shampoo que era tudo, né? Era condicionador, era shampoo, era hidratante, era anticaspa, era um monte de coisa, né? 3 em 1. Anticaspa, condicionador e shampoo. 3 em 1. O método 3.1 é justamente um 3 em 1. Porque ele pega o aluno que está iniciando e aí o aluno aplica o que a gente chama de técnicas da fase 1. Ele pega o aluno que está intermediário e aí a gente aplica o que a gente chama técnicas da fase 2, de estudo. E aí ele pega o aluno que está avançado e aí ele aplica as técnicas da fase 3. Então o método é um 3 em 1, porque funciona para quem está iniciando os estudos, quem está no meio do caminho e quem está mais um pouco avançado, mas ainda não passou. Então ele vai ajudar você que está acertando até 60% que a gente considera aqui no método 3.1, uma pessoa que está iniciando, porque com 60%, galera, ainda não dá para disputar as vagas. Ele ajuda você que está acertando entre 60% e 80%, e a gente classifica como um intermediário, alguém que já está ali bem próximo, mas ainda está faltando os ajustes, ele ajuda você com as técnicas da fase 2. E ele ajuda você que é um avançado, pessoas que estão acertando acima de 80%, mas de repente ainda não é o suficiente para passar, ou estão batendo na trave, estão precisando de algum ajuste. E aí você aplica as técnicas da fase 3. Por que ele é um 3 em 1? Porque ele tem 3 métodos dentro de um. E se vocês perceberem, quando o aluno inicia com a gente na fase 1, ele sabe que ele ainda tem que alcançar a fase 2 e a fase 3. E a gente orienta ele como sair daqui para aqui, para aqui. Se o aluno é intermediário,
ele já está estudando há algum tempo, mas está ali entre os 65, 70, que normalmente é o que acontece com muita gente, né? O pessoal que estuda sozinho durante muito tempo, chega um determinado patamar de acertos, ele empaca. Ele não consegue passar dos 60, 65 sozinho mais. Por quê? Tá faltando a mentalidade de aprovação. E aí a gente ajuda ele com técnicas da fase 2 para ele sair da 2 para 3. Porque quando ele chega na 3, às vezes é só um detalhezinho que está faltando, que a gente aplica as técnicas da fase 3 e aí ele já está pronto para ser aprovado. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês muito bacana que teve recentemente com a nossa aluna Thaís Vale. Alguém viu a live da Thaís Vale? A Thaís ela já vinha há anos estudando, extremamente preparada, mas não passava. Ficava ali sempre batendo na trave, 3, 4 questões, 2, 3, 4 questões. Ela era essa aluna avançada, o método ajudou ela. Em poucos meses ela passou na primeira fase, já vinha com a bagagem muito grande e hoje já está empossada no cargo de defensora pública do Estado de São Paulo, um dos cargos mais difíceis e melhores remunerações do país. Assim como a gente teve alunos como a Abner, que começou com a gente como iniciante na fase 1, foi estudando, virou fase 2, foi estudando mais um pouco, virou fase 3 e hoje é procurador. E assim como diversos outros estudos de caso, deixa eu ver se eu lembro mais alguém. A Jamile, aluna nossa que começou como fase 1, foi estudando, a Jamile ainda fazia faculdade enquanto ela estava se preparando para concurso. Foi estudando, virou fase 2, terminou a faculdade, virou a fase 3 e passou. Hoje ela é técnica da Universidade Federal, assistente administrativo, se formou em Direito. E olha que legal, né? Dimension, assim como o método 3.1, é o único shampoo que você precisa pro resto da sua vida. Porque agora a Jamile vai voltar para a fase 1 para passar para ser procuradora. Ela me disse outro dia que, Roberto, agora eu quero o outro concurso. Já passei no primeiro. Vou precisar mudar de método? Não. Porque o método tem tudo que qualquer um dos tipos de candidato precisa. Um pacote de técnicas para iniciante, um pacote de técnicas para intermediário e um pacote de técnicas para avançado. Então, quem que perguntou mesmo aqui? A Josi. Josi, então é isso que é o método 3.1. E veja que é um método baseado em você estar constantemente crescendo. Sai da fase 1 para 2 para 3. Mas com qualidade. Não é aquele estudo decoreba. Não é aquele estudo que você faz para... eu quero ler uma vez. Quem é aluno meu sabe, a gente está constantemente batendo isso na tecla, né? Você não vai aprender de primeira. Não funciona assim. Você tem que ir gradativamente, o que é aumentando o seu percentual de acertos, porque isso vai lhe trazendo confiança, isso vai lhe trazendo uma tranquilidade para você estudar feliz, para você estudar com curiosidade, com leveza. A gente não funciona sob pressão. Candidato estudando ansioso tem prazo de validade. Porque fica ali sempre batendo em cima, ali dando murro em ponta de faca, chega uma hora que o cara desiste. Porque ele não é treinado a enxergar o que eu estou falando. Entre o 8 e o 80, imaginemos que o 80 seja a sua aprovação, existem 72 degraus. E a gente vai caminhando juntos, ó, degrau a degrau, melhoria a melhoria. Hoje, agora eu consigo fazer revisão, agora eu sei me organizar e me planejar, agora eu sei montar os meus horários de estudo sozinho, agora eu sei dizer o que mais cai na minha prova, agora eu sei os meus pontos fortes. Agora eu sei os meus pontos fracos, agora eu sei fazer simulado, agora eu sei fazer prova, agora eu sei resolver questão, entende? Cada degrauzinho desse, entre o 8 e o 80, é o que separa cada um de vocês da sua aprovação. É só isso que você precisa compreender. Aprovação, concurso, provas, dá trabalho, mas existe uma forma de se fazer. E o que diferencia os aprovados dos que ficam pelo caminho é justamente a maneira como você enxerga os desafios, a maneira como você estuda, o que você escuta, a maneira como você estimula o seu estudo todos os dias, a maneira como você se permite errar, porque errar faz parte do processo, a maneira como você enxerga a reprovação, porque ser reprovado, vou repetir, que fique bem claro para você, ser reprovado em concurso público faz parte de você ser aprovado. Não tem como você passar sem antes experimentar o amargo da reprovação.
Eu fui reprovado 21 vezes, pessoal. Sou prova viva de que ser reprovado não mata ninguém. Ser reprovado, o Marcão tá falando aqui, a grande diferença. Marcão é um aluno nosso, né, da turma 13. Ser reprovado faz parte e não mata ninguém. Se você tá querendo jogar esse jogo pra valer, se você quer ser um diferencial entre o que passa e o que não passa, você precisa aprender que você vai sentir esse gostinho. Mas você não vai sentir esse gostinho, ai meu Deus, minha vida acabou agora. Pronto, tá definido, determinado, eu nunca vou conseguir. Não, é exatamente sobre isso que a gente está conversando, diferenciando o que é as pessoas que passam das pessoas que não passam. O cara que passa é o cara que ele vê no resultado a oportunidade de crescer. Ele é capaz de ter essa autoanálise, essa autopercepção e visualizar, nossa, velho, eu preciso estudar mais português. Eu preciso melhorar raciocínio lógico. Não tá legal ainda minha nota. A prova tá me dizendo isso. Ao invés de, essa banca é ruim demais, esse professor é... Não! E você começa a cultivar dentro de você uma cultura de aprendizagem, né? E aí um método é tão importante, um método que faça você registrar esse seu caminho é tão importante, né? Porque ele permite justamente você perceber o seu crescimento dia a dia, semana a semana, mês a mês. Você começa a criar esse gosto pelos estudos. A gente precisa encontrar o prazer em estudar, em aprender. Eu acredito muito nisso. A pessoa que senta só para estudar porque ela quer só passar, só gravar, ela tem vida curta. Porque na primeira dificuldade ela pensa logo, não tá dando certo isso aqui, né? Precisa arranjar outra forma de gravar essas informações. Não, aprenda as informações. Aprenda o conteúdo da sua prova. Então, como eu disse, né? Você que está buscando a sua aprovação precisa se diferenciar daqueles que ficam pelo caminho, porque antes de tudo você se faz perguntas. Por exemplo, eu trouxe algumas aqui que eu acho que vão ajudar você a entrar nessa rota, tá? O que tem nessa questão que eu não percebi antes? Por exemplo, você faz ali um simulado, aí você vai corrigir, e aí tem lá um monte de respostas e você fica confuso, letra A, letra B. Vai atrás da informação, aprende com aquele erro. Lembra que eu falei? Ou você acerta ou você aprende. E o que é que tem aqui que eu não percebi antes? Essa é uma pergunta fantástica. Quando você lê algo e pensa assim, isso eu já sei, esse isso eu já sei, tá fechando a sua mente para um novo aprendizado. A gente até comentou sobre isso, né? Eu falei com a Jéssica. A Jéssica, ela é uma aluna extremamente dedicada e exemplar, porque tudo que eu falava ali para ela, eu escutava ela ressoando na minha cabeça. Eu falei, nossa, ela percebeu, ela escutou tudo que eu falei no curso. Ela escutou tudo que eu falava dentro do método e foi lá e aplicou. Não tem segredo, gente. Não tem segredo. Então, o que tem aqui que eu não percebi antes? Onde é que eu tenho pontos a melhorar? As pessoas que passam e as pessoas que ficam pelo caminho também tem uma outra distinção muito grande, que é o quê? A pessoa que passa, ela se planeja, ela compreende a necessidade de se perguntar assim, eu vou estudar esses assuntos aqui. Mas elas não ficam só esperando o dia que chegar, e aí, porque o dia chega e a gente não faz as coisas, né? A gente enrola. Ela determina o onde, o quando e o como. Olha só, 3 perguntinhas simples, perguntinhas curtas, né? Onde, quando, como? Onde, quando, como? Vou fazer isso aqui. Onde, quando e como? Perceba como você está direcionando as suas ações para executar, para fazer, ao invés de procrastinar. Então, quem passa, o aluno que passa... Juliana, meu bebê com 2 aninhos está ouvindo sua live. Muito bom, muito bom, muito bom. Excelente que ele está ouvindo, que bom. Espero que de alguma maneira minha voz ressoe e já vá, né, Ju,
criando aí na mente dele essa mentalidade de aprovação, essa mentalidade de superação. O candidato que passa, ele gosta do desafio. Gostem de serem desafiados. Gostem de aprender. Gostem de ir lá e provar para você mesmo. Você não está provando nada para ninguém. Quando você entra nessa jornada de concurso, esqueçam as opiniões da galera, esqueçam as opiniões do primo, da família, dos amigos. Muitas vezes essa galera pode até estar com inveja de você, porque você está assumindo o controle da sua vida para buscar algo que é muito bom para a sua vida, que é muito positivo para você, para sua família. Então, nesse momento, a última coisa que você precisa é ficar escutando a voz de terceiros, escutando as opiniões. Porque a galera vai ficar jogando minhoca na sua cabeça. Não, esse negócio de concurso é muito difícil. Ah, porque o presidente vai acabar. Porque o coronavírus. Porque... Olha o papo desse tipo de gente. É ou não é de alguém que vai ficar pelo caminho? Vocês lembram que eu tava falando aqui agora, né? O concurseiro que passa, ele não fica arranjando desculpa. Não fica botando culpa na banca, na concorrência, no material, nisso ou aquilo. Ele assume a responsabilidade. Olha a conversa dessa pessoa que chega pra você e fica atazanando o seu ouvido e te falando assim: ah, negócio de concurso não dá certo, não vai ter mais concurso, não vai ter vaga, o coronavírus, e nananã. Ele já tá arranjando desculpa antes de começar, velho. Essa pessoa não tem a lhe acrescentar. Ela não tem como lhe ajudar, porque ela mesma tá presa dentro da mentalidade dela fixa, de não gostar de desafios, de não querer crescer, de não querer evoluir, e o concurseiro profissional, ele tem isso enraizado no DNA dele. E mais, se você se vê como essa pessoa que eu estava falando, tá tudo bem. Tá tudo bem se você pensa que nem ela, mas perceba o seguinte, você pode virar a chave. Só aqui nessa live, vocês já devem ter visto os comentários aí de alunos nossos que já viraram a chave. Eles já estão virando a chave para perceber que eu não... a minha essência é assim, eu nasci assim. Eu não sou inteligente, não existe isso. Você cria o seu interesse por estudar, você cria o seu desejo de vencer desafios, de melhorar, de crescer, de enxergar na reprovação a oportunidade e de perceber que você não está acabado. Você é um concurseiro em formação. E a gente brinca muito, né? Eu sempre faço os vídeos. Fala, profissa! Fala, profissa! É justamente isso que eu quero dizer com profissa. Você está profissionalizando os seus estudos para se transformar no concurseiro profissional. Porque concurso público não é lugar de amador. Não dá. Não dá para fazer de qualquer jeito. Se você quiser ter resultados extraordinários, você precisa ser essa pessoa extraordinária. Você precisa ser esse concurseiro extraordinário. Que faz o que poucos fazem, que muda a mentalidade, vira a chave. Sai desse pensamento do 880, passei ou não passei? E percebe que existem 72 passos para chegar até lá. E valoriza as suas pequenas vitórias. E valoriza os pequenos passos e os pequenos crescimentos que você dá dia a dia. Então, como eu dizia, o concurseiro que passa, ele se planeja, não é verdade? Ele se planeja com muita clareza, porque ele se pergunta como, onde e quando. Eu vou começar a estudar para essa prova aqui, como que eu vou estudar? Ah, eu vou estudar assim, assim, assim. Quando que eu vou começar? Vou começar hoje. Onde que eu vou fazer isso? Ah, eu já tenho um material, já tenho um local na minha casa, já separei. Ele não, a ação dele é tão direcionada para um resultado específico que ele está sempre se perguntando, ele não quer respostas prontas. Ele fica sempre se perguntando, como eu posso melhorar? O que eu posso fazer que eu não fiz ontem? Qual foi a dica que o Roberto deu na live dele lá que eu ainda não apliquei? Vai lá ver as minhas lives, cara. Eu tenho mais de 40 lives gratuitas para te ajudar. Você não pode reclamar que não está tendo ajuda. Você não pode reclamar que não tem ninguém tentando fazer algo por você. É você quem está deixando de fazer por você mesmo. Porque tá tudo lá. Tem aqui no IGTV. Pô, eu tô fazendo lives diárias. A única coisa que você precisa fazer é acordar às 7h37, abrir seu Instagram e sintonizar aqui comigo. Se for segunda, quarta e sexta, né?
Terças e quintas é 18 horas. Amanhã é 18 horas, tá? Então a única coisa que você precisa fazer, cara, é isso. Percebe o que eu estou te falando? Faz sentido o que eu estou te falando? Começa a aplicar. Isso também é muito importante, né? Porque hoje eu começo a perceber cada vez mais. Às vezes, teve outro dia que uma moça mandou um direct pra mim. Roberto, é porque uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa, e é tanta coisa na internet. Eu sei disso. Procurem estabelecer um mentor para você. Não queira seguir todo mundo. A minha linha de trabalho, ela não é a mais comum. Muito pelo contrário. Ela não é a que você vai mais ver por aí. E talvez eu fale algumas coisas que outras pessoas falem diferente. Por isso que é importante você eleger um mentor. Procure um mentor, uma pessoa que você confie, que o que ele fala faz sentido para você, aplique nos seus estudos. E se você já vê os resultados, porra, você não precisa mais mudar de mentor, fica com o cara, velho. O time que tá ganhando não se mexe. Eu tenho mentores na minha vida. Eu tenho pessoas que eu confio. Eu tenho pessoas que escutam o que o cara faz. Eu vou lá e faço o que ele tá fazendo e eu tô tendo resultado. Pra que eu vou mudar? Pra que eu vou atrás de outra pessoa? Eu não preciso de outra pessoa. Eu preciso continuar fazendo mais do que ele tá me falando. Eu preciso continuar melhorando e buscando o caminho do que ele está me orientando. Isso é um mentor. É uma pessoa que explica pra gente, só que você não vai ter resultado se você não fizer. Agora, aí você fica na confusão de querer escutar daqui, dali, aí você paralisa. Porque a confusão mental que a gente cria na nossa cabeça, de acordo com muitas opções, faz com que a gente pare de fazer. As pessoas, elas não tomam ações quando elas estão confusas. Isso é importante você saber. Se você se confunde, você para de tomar ação. Você para de executar o que você precisa executar. E você só tem resultado executando. Então isso é muito importante. E aí o que eu falei pra ela foi, eu não sei se você vai me eleger como seu mentor, mas eu tenho todas essas lives aqui, aí botei lá, né, tá aqui o conteúdo, vai lá ver se faz sentido pra você. Se o que eu lhe falo, a maneira como eu ensino, ressoa com a sua razão, e você aplica e já sente que está tendo resultados, e já vê que, nossa, realmente o negócio aqui faz sentido estudar uma matéria por dia, faz sentido fazer as revisões semanais. Eu não vou entrar nessa parte técnica, né, porque a live nem é sobre isso, mas tem muita parte técnica, né, que tá lá dentro do YouTube, à sua disposição. Mas é como eu disse, quanto mais opções a gente tem, isso vale, por exemplo, para materiais. O aluno quer estudar uma disciplina e ter vários materiais. Não façam isso. Você precisa de um material. Aprenda um, arrebente com aquele um e pronto. É tudo que você precisa. Agora, a gente tem todo esse propósito, né? Da pegada de trabalhar essas viradas de chave e mentalidade que, pra mim, eu reputo que é fundamental. Tanto que amanhã, olha só, amanhã é quinta-feira. Quinta-feira é que horas, galera? 18 horas. Amanhã, quinta-feira, 18 horas, a gente tem um encontro que vai ser fera. Fera! Você não pode perder. A gente vai falar sobre os sabotadores da aprovação. E aí eu vou ter uma convidada especial que é especialista no assunto, manja muito. Então amanhã já anote na sua agenda, 18 horas, a live do Roberto. Tá? Ela vai acontecer no YouTube e no Facebook. Não vai ser aqui. Então me segue lá no YouTube, eu te ajudo a passar. Desculpa. youtube.com/eu te ajudo a passar. Muito simples, fácil de acessar. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho lá, que amanhã às 18 horas eu vou estar ao vivo lá. Pessoal do Face que está vendo esse replay, mesma coisa. No Face e no YouTube, 18 horas. Depois o replay vem para cá. Ah, Roberto, faz aqui. Por que eu não vou fazer aqui? Porque lá a gente consegue compartilhar a nossa tela e vai ficar uma live muito didática. A gente vai falar sobre sabotadores. Então, você é meu convidado. Não se esquece, amanhã, 18 horas. Segunda, quarta e sexta, 7h37. Terças e quintas, 18 horas. Tá? E é o seguinte, como eu falei no começo, vou só repetir, reforçar, caso você tenha entrado depois, de 11 a 17 de maio, eu vou ter um evento exclusivo, um evento que acontece poucas vezes por ano, com aulas que só vão estar disponibilizadas nesses dias específicos,
que eu chamo de Workshop Eu Te Ajudo a Passar, de 11 a 17 de maio. É gratuito, mas você só participa se fizer a sua inscrição. E para fazer sua inscrição, você vai acessar euteajudapassar.com.br, vai deixar o seu e-mail e pronto. A gente vai mandar as informações para você por e-mail. A gente vai ter comunidade exclusiva para quem tiver inscrito, vai ter atividades exclusivas para quem tiver inscrito, vai ter lives exclusivas para quem tiver inscrito. Ou seja, é um evento completamente diferente dessas nossas lives aqui. De 11 a 17 de maio, vai lá se inscrever. E por fim, vou deixar o meu convite também para você fazer parte do meu grupo do Telegram. Roberto, o que é Telegram? Eu não sei o que é o Telegram. O Telegram é como se fosse um WhatsApp. Só que lá eu também coloco alguns áudios que não estão nas outras redes, que só vão estar lá. Então acessa aí euteajudapassar.com.br/profissas e entra no meu Telegram, que vai ser um prazer te ver lá também amanhã, live 18 horas. Bacana? Legal? Show de bola, foi um prazer. Tá dando erro? Uau, tá dando erro. Manda uma mensagem então, Harani, com print para eu entender qual o erro que tá dando, tá? Eu quero ver o que é. E aí amanhã, então, a gente se encontra às 18 horas, galera. Um abraço, obrigado, tempo esgotado. Hoje eu acordei meio tarde, ainda nem fiz meu treino, vou fazer meu treino agora ali na varanda, porque segunda, quarta e sexta eu normalmente faço meu treino até antes da live. Se cuidem, façam exercícios físicos, né? Cuidem da saúde, fiquem com Deus, a gente se vê amanhã às 18 horas. Um abraço, obrigado, espero que tenham gostado. E ó, deixa eu tirar um print aqui, ó, dessa tela. Essa foto que eu acabei de fazer, eu vou colocar aqui em cima escrito o que você aprendeu na live de hoje, qual foi a maior sacada que você tirou dessa live. Vou jogar lá no meu feed, eu quero ver o seu comentário lá, o que você gostou, o que mais fez sentido para você nessa live de hoje, eu quero saber a sua opinião, fechado? Conto com o seu comentário lá, um abraço para vocês, fiquem com Deus, tchau!